Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Polícia Civil apresenta 4 dos 7 assassinos da desportista britânica morta entre os municípios de Coari e Codajás. Um adolescente de 17 anos e Jardel Pinheiro Gomes, de 19 anos, o Cael, Arthur Gomes da Silva, o Beira, Erinei Ferreira da Silva, o Alfinete, foram apresentados pela Polícia Civil. Eles são os responsáveis pela morte da esportiva britânica Emma Kelsey, ocorrida no dia 13 de setembro. Eles confessaram o crime e confirmaram todas as informações repassadas pelos adolescentes que foram presos primeiro, como explica o delegado adjunto Ivo Martins, que acompanha o caso. A gente já sabe que ela realmente foi atingida quando tomou um disparo na barraca, na altura do ombro. O segundo disparo teria pegado na altura da barriga, né? Então isso tudo a gente vai afinando no curso da investigação. E também negaram as informações que houvessem decapitado ou esquartejado a britânica, como chegou a ser noticiado em blogs da cidade. Ela recebeu um golpe na altura, uns falam cabeça, outros falam pescoço. Como são regiões próximas do nosso corpo humano, a gente presume que ela de fato tenha tomado um golpe nessa altura, entendeu? E esse golpe eles são acostumados a fazer, né, quando precisam colocar a pessoa no meio do rio, jogar a pessoa no meio do rio, e certamente o sangue deve ser para poder impulsionar a ação da fauna ali, dos bichos, dos animais, para poder fazer com que o corpo vá ao fundo. O delegado-geral Frederico Mendes pede à população que ajude a localizar os 2 foragidos, que também participaram do crime, os irmãos Nilson Ferreira da Silva, o Zé Preto, e Erimar Ferreira da Silva, o Chico. Possamos encontrar sim essas pessoas e levá-los à margem da justiça para que seja feita a justiça e futuramente a condenação de todos eles. O titular do DIP de Coari, responsável pelo caso, José Afonso Barradas, fala que o bando já era conhecido na cidade e que a polícia já trabalhava para prendê-los. Tanto o Baia, né, o Evanilson, como o Arthur Beira, eles são extremamente cruéis. Entendeu? O Baia já tinha um homicídio qualificado e um furto, né? A morte da britânica Emma Kelsey trouxe à tona um problema que há anos ocorre nos rios da Amazônia: a prática de piratas e dos barrigas d'água, grupos que praticam roubos e furtos à margem dos rios. Segundo o diretor do Distrito de Polícia do Interior, Mariolino Brito, a prática é difícil de ser combatida. Os lugares onde aconteceram esse fato são muito desertos, são lugares, são inóspitos, aquelas oportunidades ali, são praias desertas. Os objetos roubados pelo bando durante o crime, como drone, GoPro e tablet, foram recuperados e terão as imagens analisadas. Testemunhas de tiroteio na Ponta Negra descrevem detalhes do ocorrido. Não foi o primeiro caso no local. Quem trabalha nas proximidades reclama da ineficiência no policiamento. No domingo, alguns quiosques ainda estavam fechados por conta dos últimos acontecimentos. No dia 23 de setembro, um sábado à noite, centenas de famílias desfrutavam a orla da Ponta Negra quando se depararam com algo assustador. Um tiroteio acabou fazendo 2 vítimas. A funcionária de uma lanchonete, que preferiu não se identificar, descreve assustada os momentos de tensão durante os tiros. Um terror para todo mundo que estava aqui na Ponta Negra. A gente começou a ouvir aquela sequência de tiros um atrás do outro e vendo muitas pessoas correndo para cá, para a direção. Como vinha tanto tiro, a gente preferiu se abaixar no chão. Era por volta de 8h40 da noite quando o tiroteio começou. Havia muitas pessoas na Ponta Negra, afinal, nesse dia e nesse horário, há muitas famílias passeando na orla da Ponta Negra. Uma pessoa ficou ferida e a outra morreu por conta dos tiros que foram dados aqui. A vítima fatal é Edson Conceição da Silva, de 26 anos. A outra pessoa, identificada apenas como Michael, pulou do mirante de aproximadamente 5 metros de altura para conseguir se salvar. Ele está internado em estado grave. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia, mas será transferido para a Delegacia de Homicídios. A suspeita é de desentendimento entre amigos que bebiam no local. O empresário Arleison Peixoto costuma frequentar a Ponta Negra com a família e destaca a audácia dos bandidos, que não tem mais área de atuação específica. Pela área nobre, moram autoridades aqui, prefeitos, e aí eu acho muito já está passando dos limites, né? Essa violência na nossa cidade. Eu acho que tem que ser tomada uma atitude das autoridades aí. A funcionária da lanchonete destacou ainda que não é a primeira vez que ocorre um tiroteio na Ponta Negra próximo aos quiosques. Ela mesma já foi assaltada e reclama da ineficiência do policiamento. É que isso é a primeira vez, aqui já foi assaltado, Tacacá também já foi.
E tentaram, né? Já teve troca de tiro e tudo. A gente já foi assaltado. Assim, o movimento da polícia aqui é bem pouco que a gente vê passar. É a criminalidade tomando conta até de áreas nobres da cidade. Maicon da Silva Gomes, a segunda vítima do tiroteio na Ponta Negra, morreu no Hospital Platão Araújo. Ele tinha uma extensa lista de crimes e era foragido do sistema prisional desde 2016. Ele estava na Ponta Negra no último sábado, quando foi atingido por 2 tiros dados por homens até agora não identificados. Polícia Civil apresenta ex-assessora parlamentar acusada de mandar matar e esquartejar o marido. A ex-assessora parlamentar Eucilane Silva Souza, a Nega, é apontada pela Polícia Civil como mentora intelectual da execução do próprio marido, o microempresário Emerson Pinto dos Reis, o Branco, com quem vivia há 23 anos. O crime ocorreu no dia 10 de abril deste ano, na casa do casal, no bairro São Raimundo, Zona Oeste. Naquele dia, Alexandre Cavalcante dos Santos, o Caverna, acompanhado de um menor de 17 anos e um jovem identificado como Carlos Haroldo da Conceição Lopes, entraram na residência da vítima e o mataram com 20 facadas. A acusada foi apresentada à imprensa na manhã desta segunda-feira, junto com José Alexandre, contratado por ela para matar, esquartejar e ocultar o cadáver do marido. De acordo com o delegado do DRCO, Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Tomás Vasconcelos, o empresário foi vítima de uma cilada. Ela atrai o marido para uma cilada dentro da sua própria casa, colocando inclusive os executores dentro do quarto do casal, né, quando ele foi surpreendido. E após, não satisfeita somente por tê-lo matado, e ainda esquarteja o corpo, coloca em 2 malas e vai ocultar num ramal, numa cova rasa. Antes de morrer, o empresário reconheceu Caverna e disse para a esposa não fazer aquilo com ele. No momento que estava executando, que estavam desferindo os golpes, ele clamou pela sua vida para sua esposa, para Lani, dizendo: eu te amo, não faz isso comigo. E ela passa a desferir alguns golpes, uns chutes contra o rosto dele. E o Caverna disse: Caverna, você é meu irmão, eu te conheço desde criança, não faz isso comigo. Nesse momento, o Caverna, inclusive, solta o corpo e sai do quarto. A ex-assessora parlamentar nega as acusações e o delegado Tomás Vasconcelos revela que ela não sente remorso e não se arrepende. Extremamente fria, tranquila, não demonstra em nenhum momento arrependimento, né? Tanto que ela nega, veementemente ela nega a participação, diz que não fez, que ama o marido, que tinha uma relação extraordinária com ele. O corpo da vítima foi encontrado no dia 10 de agosto deste ano em uma cova rasa, após a polícia efetuar a prisão dos homens e a apreensão do adolescente, que confessaram o crime. Eucilene Silva se apresentou na sexta-feira passada na companhia de um advogado. Já Alexandre foi capturado no dia 10 de agosto em Manaus. Carlos foi preso em Santarém no dia 23 do mesmo mês e o adolescente apreendido em 11 de agosto. Todos os acusados estão à disposição da Justiça e permanecem na Delegacia Geral. O juiz Alexandre Novaes, titular da 10ª Vara do Juizado Especial Cível da comarca de Manaus, condenou uma operadora de telefonia ao pagamento de R$10 mil a título de indenização por danos morais a um cliente que sentiu-se ofendido com a grafia de seu nome em faturas de sua conta de celular. No lugar do sobrenome do cliente, as faturas recebidas traziam as palavras fraudador ver notas. A situação ocorreu durante 3 meses. Na petição feita à Justiça, o cliente informou que, ao consultar o seu perfil no sítio eletrônico da operadora, constatou que lá também seu nome estava grafado da mesma forma, ou seja, com a expressão fraudador no lugar do sobrenome. Conforme os autos, o fato levou o autor da ação a concluir que não se tratava de mero erro de impressão na fatura, e sim que seu cadastro no banco de dados da operadora demandada havia sido realizado com a referida ofensa. O juiz destacou que o autor da ação conseguiu comprovar o recebimento de ao menos 3 faturas contendo a expressão ofensiva na composição do seu nome. Vereadores aprovam um empréstimo de R$255 milhões. Segundo a Prefeitura, o dinheiro será usado em obras de mobilidade urbana.
A Câmara Municipal aprovou nesta segunda-feira empréstimo à Prefeitura de Manaus no valor de R$ 255 milhões de reais. O dinheiro liberado pela Caixa Econômica Federal deve ser usado em obras de mobilidade urbana, como destacou o líder do prefeito no parlamento, Joelson Silva. Só pode fazer empréstimo quem tem condições de fazer empréstimo. A Prefeitura vai fazer um empréstimo para trabalhar nas vias públicas, para investir em infraestrutura, para reformar pontes, para poder construir novas pontes. Não sei se você viu o caso agora recente sobre a questão lá da ponte da Loures Cordovil, que gerou um grande problema, porque há mais de 20 anos se trabalhava com aquela estrutura. Então, o empréstimo vai ser para o sistema viário, para a infraestrutura, para a construção e reforma de pontes. Para a base oposicionista, o projeto de lei que pedia autorização do Legislativo para o empréstimo não apresentava transparência, conforme mencionou o vereador do PMN, Chico Preto. A Câmara não pode autorizar um empréstimo sem que a Prefeitura diga de forma clara quais serão as obras que esse empréstimo vai financiar. Viadutos, passagem de desnível, investimentos em solução de trânsito, como, por exemplo, aquela promessa já cansada de investir em sinalização semafórica inteligente, radares de controle de velocidade, uma série de providências que a cidade está precisando e que a gente não vê nos documentos que instruem o empréstimo quais são as obras que serão financiadas. O vereador do PSDB, Plínio Valério, também achou que a matéria importante foi aprovada a toque de caixa sem discussão. Passa, porque a gente não pode negar que a Prefeitura faça um empréstimo. No entanto, a gente lamenta a falta de transparência. Como vai ser gasto, onde vai ser gasto e quando vai ser gasto. O líder do prefeito, Joelson Silva, assegurou que o projeto de lei passou por todas as comissões e cumpriu todo o regimento para aprovação. Para o vereador, a liberação do empréstimo consolida o modelo de gestão empregado pelo prefeito Arthur Neto. O prefeito com responsabilidade, o prefeito Arthur, geriu a cidade durante esses 5 anos para, num momento como esse de crise e de dificuldade financeira, poder fazer empréstimo para investir na infraestrutura da cidade e gerar também vários empregos na cidade, com certeza. Com a aprovação do parlamento, a prefeitura deve abrir edital nos próximos dias para contratar empresas interessadas em prestar serviços de recapeamento asfáltico, reparo profundo e revitalização em diversas ruas da capital amazonense. Governador interino determina redução de 50% na taxa de licenciamento ambiental veicular. Mas empresas que realizam o serviço aguardam notificação oficial para adotar o novo valor. A reposição do dinheiro pago integralmente é outro mistério. As horas que se seguiram ao anúncio da redução da taxa ambiental veicular foi de desencontro de informações. Motoristas que ouviram a coletiva na mídia foram até o parqueamento de vistoria das 2 empresas instaladas na Avenida das Torres, em Manaus, mas não conseguiram o objetivo de pagar mais barato. Silvio Correia e Lincoln Couto são agricultores da BR-174. Ficaram aborrecidos com o anúncio que eles classificaram como falso. Estou exigindo meu direito. Se o governador determinou, alguém tem que cumprir, né? O senhor também veio pagar? Vim pagar agora, inclusive a gente mora na estrada, né? Eu moro na BR-174, a gente chega aqui para pagar o nosso IPVA. Eu nem sabia disso, que eu tive uma surpresa, tá entendendo? Quer dizer, eu estou deixando de pagar outras coisas para cumprir com isso aqui. Aí chego aqui e tem esse desconto e aí a gente vai ficar como? Os motoristas ficaram aborrecidos com razão. Horas antes, na sede do governo, o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa, convocou a imprensa para anunciar que o valor da tal taxa ambiental veicular cairia pela metade a partir daquele momento, de R$ 133 para R$ 66. Segundo o diretor, a redução foi determinada pelo governador interino, Davi Almeida. Nós iremos aplicar, a partir do dia de hoje, essa determinação de Sua Excelência Governador. Na entrevista coletiva foi anunciado que a partir desta segunda-feira à tarde começaria a valer um novo valor, 50% de desconto, mas faltou avisar as 2 empresas que prestam serviço em Manaus. Visitadas, elas ainda cobravam o mesmo valor. Na empresa BCB, o coordenador operacional foi claro, não recebeu nenhuma notificação oficial. Continuaria cobrando a taxa antiga. O mesmo ocorreu na empresa Nova Geração. Não, ainda a gente não foi notificado sobre o assunto. Nós estamos cobrando a taxa que está em vigor. Questionado sobre a reposição do dinheiro para quem pagou o valor integral, o diretor destacou que isso vai depender da empresa ou da justiça. Quem licenciou na quinta, na sexta-feira, aí terá que ir à empresa ou até ao Poder Judiciário para que possa, se achar que tem direitos, né, para que possa aí ter esse dinheiro ressarcido. Então há a possibilidade da empresa não querer devolver esse dinheiro. E aí é uma questão que não cabe ao Detran.
nós iremos aplicar a determinação de Sua Excelência Governador a partir do dia de hoje. Já o representante da empresa que realiza o serviço rebateu. Disse que a última palavra é sim do Detran. A nossa empresa tem a maior vontade, né, caso isso seja determinado pelo órgão credenciador, que é o Detran. Então nós estamos aqui prontos para isso. Se nós recebemos a orientação nesse sentido, com certeza a empresa fará. No meio da confusão, o motorista, que precisa licenciar o veículo, mas vai aguardar até que o Detran e as empresas que realizam o serviço se entendam. Família que teve a casa soterrada na semana passada ainda não recebeu auxílio dos órgãos oficiais. O local ainda está do mesmo jeito que ficou depois do desabamento da última sexta-feira. A casa da família Oliveira, que morava há 10 anos na rua Japurazim, no Nossa Senhora de Fátima 2, na zona norte da cidade, foi totalmente destruída. E o mais triste, perderam 2 filhos soterrados que dormiam no momento em que tudo veio abaixo. O pai das vítimas, o desempregado Raimundo Nonato Oliveira, de 50 anos, conta que a Defesa Civil prometeu um auxílio aluguel no valor de R$300 durante um ano, mas ainda sem data para iniciar. Somente isso, de R$300. Hoje você aluga um quarto a R$300, o proprietário quer que você pague água e luz, com R$300. E como eu vou sobreviver? Eu desempregado, já numa idade avançada, com problemas de coluna, né? Tá tudo difícil, né, pra gente, né? A família ficou um ano recebendo o auxílio aluguel da prefeitura no ano passado, mas sem condições de construir um outro lugar. Quando o auxílio acabou, voltou para casa. Porque aí eu não dormia, preocupado, eu me levantava, ficava olhando para as crianças, né? Ainda mais quando começava a chover. Às vezes eu chamava eles, né? Então, eu queria um lugar digno, onde eu pudesse deitar e dormir sem pensar em tragédia, né? Agora eles estão morando em uma casa cedida pelos vizinhos por um mês. A família está pedindo ajuda para recomeçar a vida. Colchões, alimentos, roupas, sapatos e dinheiro para ajudar nas despesas como água e luz serão bem-vindos. Quem puder ajudar a família pode entrar em contato pelo 99473-3935. Projeto Minha Primeira Identidade é lançado com a meta de atender 100 mil estudantes da rede estadual de ensino. Coordenado pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica, vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o projeto Minha Primeira Identidade conta com o apoio financeiro do Fundo de Promoção Social, que investiu R$180 mil para as ações desta primeira fase. O lançamento ocorreu na Escola Aldeia do Conhecimento Professora Ruth Prestes Gonçalves, Avenida Noel Núteis, Cidade Nova, na manhã desta segunda-feira. No local, cerca de 600 cédulas de identificação foram emitidas aos alunos finalistas da unidade de ensino. Um dos primeiros a retirar o documento foi o estudante Hilton Luiz Castro, que, apesar de nervoso, gostou da ideia. Praticamente para várias coisas na minha escola, por exemplo, né, que vou precisar de vários projetos que vai ter lá e tem que precisar de identidade agora. Mãe de Hilton, a dona de casa Edilana Castro da Silva, acompanhou a emissão do documento, que agora vai ajudar nos projetos futuros do estudante. Eu acredito assim que foi um projeto que veio só mesmo para contribuir mais com eles que necessitam muito. A ideia do projeto Minha Primeira Identidade, segundo o diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica Jefferson Mendes, surgiu por conta do grande número de alunos que deixava de participar de eventos escolares e não tinha acesso ao certificado de conclusão do ensino médio por não possuírem o registro geral. De acordo com ele, o processo é rápido. A SEDUC nos procurou outro dia com uma demanda de que alguns alunos queriam representar o estado do Amazonas nos Jogos Estaduais Nacional, que eles não possuíam carteira de identidade e, consequentemente, não poderiam viajar de avião. Então, vendo essa demanda, essa necessidade, sentamos com todos os gestores da SEDUC e chegamos a isso que vocês estão vendo agora, que é a conclusão do nosso projeto. Na capital, 240 escolas participam do projeto. Gradativamente, a região metropolitana e os outros municípios do estado vão ser contemplados. O Minha Primeira Identidade conta com a parceria da Secretaria de Estado de Educação e da Ouvidoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas.
Manaus prevê retorno de radares, Manaus Trans prevê retorno de radares e entrega de passarela em frente ao TCE ainda para esse ano. O procurador jurídico do Manaus Trans, Eudes Albuquerque, assegurou que ainda esse ano o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito deve retomar com as fiscalizações eletrônicas na cidade e também entregar a passarela em frente ao Tribunal de Contas do Estado. A questão da passarela já foi assinado um termo de compromisso entre os órgãos. Eu acredito que esteja na fase de projetos, alguma coisa assim, de licitações que tem que ser licitado, né? Então acredito que deve estar nessa fase. Já tem alguma previsão se vai voltar de novo os radares? Olha, isso está sendo estudado, né? Esse assunto é um assunto que está sobre a guarda do prefeito e do vice-prefeito. Está sendo estudado, provavelmente deve ser lançado um novo edital para os radares na cidade. Já tem mais ou menos uma data? Não, eu não sei te falar. Ainda nesse ano? Acredito que sim, porque é uma questão de segurança de trânsito, né? Nesta segunda-feira foi realizado o encerramento da campanha nacional do trânsito. Em Manaus, a solenidade aconteceu em um centro municipal de educação infantil localizado no bairro de Petrópolis. Na unidade educacional, passar conhecimento desde as primeiras séries já faz parte da grade escolar, como destacou a diretora do CEMEI, Elineide da Costa. A criança nessa faixa etária de 4, 5 anos, até menos, eles assimilam muito mais fácil do que o adulto, os ensinamentos que a escola passa. E para nós, eles se tornam multiplicadores em casa. O filho de Geisa Mendonça estuda na escola e dá lição em casa quando o assunto é educação no trânsito. Sempre que eu estou dirigindo, ele está lá atrás, ele fica: mãe, tá vermelho, mãe, agora tem que parar, mãe, agora tá verde, já pode seguir. Então, acho interessante, e o João é uma criança assim, muito esperta, aprende muito rápido, ele fica sempre repetindo, fala: mãe, olha, tem que... Mãe, o cinto, mãe, a cadeirinha, é sempre assim. De acordo com o procurador jurídico do Manaus Trans, Eudes Albuquerque, radares e passarelas não seriam necessários se houvesse essa conscientização desde pequeno. As crianças repreendem os pais, as crianças procuram falar com os pais: pai, tá avançando o sinal, está em cima da faixa. Então isso é muito bonito, é muito interessante, isso é salvar vidas. Recente pesquisa feita pelo Manaus Trans mostra que o trânsito é muito perigoso ainda na cidade de Manaus. Em 2016, por exemplo, a capital registrou 605 acidentes envolvendo motos, carros, pedestres e ciclistas, com 19 mortes. Em 2017, já são 11 registros fatais, com mais de 430 acidentes. Semáforo apagado e pressa para chegar ao trabalho acaba em capotamento na Avenida Djalma Batista. Deveria ser o início de manhã comum, como outro qualquer, para os condutores dos veículos envolvidos no acidente. A esquina é uma das mais movimentadas da capital, a parar com a Djalma Batista, no Vieira Alves, zona centro-sul de Manaus. O semáforo estava desligado. Aliado à velocidade, acabou em colisão e capotamento entre um Nissan branco e um Renault preto. Este último, que capotou, por pouco não atingiu pedestres que estavam na calçada. O motorista do Nissan foi o único que falou sobre o acidente. O carro dele parou no poste e teve a frente completamente destruída. O rapaz vinha em alta velocidade na Djalma Batista e eu atravessando devagarinho, saindo do sinal, passagem para o pedestre. E ele atravessou em alta velocidade, colidindo no meu veículo. Esse veículo branco que se encontra aí, esse Nissan que se encontra aí. O carro dele, Renault preto, está localizado ali logo à frente. O trânsito ficou bastante engarrafado no início da manhã desta segunda-feira. Agentes do Manaus Trans e o SAMU foram chamados para dar assistência. Apesar da imagem intrigante do veículo capotado, não houve feridos. Os dois condutores terão que resolver a situação na justiça. Motoristas fazem manifestação em postos de combustíveis contra os altos preços. Os preços dos combustíveis em Manaus congelaram nos R$ 4,25, na maioria dos postos da cidade. Por conta disso, motoristas que trabalham avulso, juntamente com o Uber, se uniram e realizaram nesta segunda-feira uma manifestação pacífica em um posto nos Franceses e abasteceram valores mínimos e exigiram a nota fiscal como forma de protesto, como detalha Alexandre Matias. Aqui nós estamos fazendo uma manifestação pacífica, abastecendo o preço mínimo e pedindo nota. R$ 2,00, R$ 1,00 como exemplo, e pedindo nota, que é nada mais, nada menos do que a obrigação de toda pessoa que se diz que é jurídico, fornecer nota para o consumidor. Lucas Souza também trabalha no carro o dia inteiro e tem sentido no bolso os altos preços da gasolina. Estamos sendo muito prejudicados por esse valor,
porque nós já tínhamos postos com convênio com a gente, né? E os postos maiores caíram em cima do posto que a gente tinha convênio, né? Para poder prejudicar a gente, entendeu? É aquele famoso, os cartéis de posto que existe aqui em Manaus. A gente está fazendo esse protesto pacífico, não estamos atrapalhando nada, temos apoio da Polícia Militar e do trânsito, para a gente ter um abaixo nesse nosso. Nesta terça-feira, eles vão realizar mais uma manifestação em frente à Arena da Amazônia. O ato foi organizado por profissionais que utilizam os veículos como fonte de renda, mas a atitude é válida para todo cidadão que pode e deve pedir a nota fiscal ao abastecer, como forma também de protestar. E no quadro Ruas da História, vamos conhecer quem foi o personagem que dá nome à Rua Xavier de Mendonça. Ruas da História, com Andréa Vieira. 5 bolas de sorvete por R$1. Temos vários sabores de sorvete. É sorvete saboroso, sorvete delicioso. É uma delícia de sorvete. 5 bolas de sorvete por R$1. Simples, tranquila, tradicional, familiar. É assim a rotina dos moradores da Rua Xavier de Mendonça, situada no bairro Aparecida, na zona centro-sul de Manaus. Bairro que já foi chamado de bairro das Cornetas, das Cajazeiras e dos Tocos. Curtinha, a Xavier de Mendonça começa na Alexandre Amorim e termina na margem esquerda do Rio Negro. Quem mora nessa rua se diz privilegiado. São poucos os problemas enfrentados pelos moradores. Pelo menos é o que garante a manicure Cida Coelho, que mora na casa que pertence à família dela há muitos anos. Ela afirma que vive em paz e que somente quando o rio seca é que os problemas aparecem. A única coisa que é ruim é esse esgoto aí, né, que agora a gente prejudica a gente no verão. Aí a nossa rua é uma rua até que os vizinhos um cuida do outro. A gente precisou dessa rampa aqui que tem pessoas deficientes, que aí eles vieram, colocaram, ficou melhor para as pessoas descer. Os meninos aqui, as crianças têm onde brincar, tem a quadra de esporte aqui também na rua. A gente percebe que as moradias da Xavier de Mendonça são antigas e bem preservadas. São famílias que vivem há décadas nessa região. Tradição que vai passando de pai para filho e de filho para neto. Se depender da pequena Fátima Luísa Coelho Duarte, essa tradição vai se manter. A simplicidade da vida de Luísa é algo que encanta. Ela afirma que tem tudo o que precisa para ser feliz e que não pretende mudar para outro lugar, nem mesmo quando formar sua própria família. Eu nasci aqui e eu gosto daqui muito. Às vezes meu pai, ele fica dizendo que eu vou morar aqui até quando eu crescer, casar, assim, eu vou morar aqui para sempre. Aí eu falo para ele, pai, até que eu quero mesmo morar aqui, eu gosto muito daqui. Criada por meio do Decreto 826, de 30 de setembro de 1907, a Escola Estadual Cônego Azevedo é, sem dúvida, o ponto de referência mais conhecido da Rua Xavier de Mendonça. São 110 anos de história. A professora Felicitas Monteiro é a gestora da escola e se diz privilegiada em participar desse momento. Para falar a verdade, a gente sente até uma honra, né? Porque você chega numa escola para comemorar 110 anos, é uma história, né? Para nós, assim, a gente tem se esforçado para tentar buscar histórias mesmo, principalmente dos antigos moradores que fizeram parte, que tem já uma história aqui para contar de como funcionou, como iniciou, o que, né? Como foi. Então, quando nós conversamos com as pessoas mais antigas, lembram até quem era merendeira, quem era gestora da época da fulana, como é que funcionava. Mas é gratificante para a gente procurar fazer esse trabalho e comemorar junto com a comunidade. A figura que dá nome a essa rua aqui no bairro Aparecida era Francisco Xavier de Mendonça Furtado, um português nascido em 1700. Ele era irmão do Marquês de Pombal e teve grande participação na criação do nome da capitania de São José do Rio Negro, a primeira denominação do nome do Amazonas. Xavier de Mendonça foi governador-geral do estado do Grão-Pará e Maranhão no período de 1751 a 1759. Foi também fundador da vila de São José do Macapá em 1758. Como governador-geral do estado do Grão-Pará e Maranhão, recebeu duas importantes missões para a ação de governo.
promover a secularização da administração das aldeias e a declaração de liberdade dos índios, e a criação de uma Companhia Geral de Comércio para o Grão-Pará. No dia 15 de novembro de 1769, faleceu Francisco Xavier de Mendonça Furtado, aos 69 anos, na Vila Viçosa, em Portugal. Sendo hoje o nome nas ruas da história de Manaus. E esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta segunda-feira, acesse nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/TV Tiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br, ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Obrigado por sua companhia, excelente noite e até amanhã.